E se eu te dissesse que o Espiritismo não nasceu da fé, nem de visões místicas, nem de rituais secretos? E se tudo começou com perguntas, observação e razão? No século XIX, enquanto muitos buscavam milagres, um homem decidiu investigar. Não para acreditar, mas para entender. Seu nome não era Allan Kardec. E ele não queria fundar uma religião. Ele queria descobrir se, por trás dos fenômenos invisíveis, existiam leis. E essa busca mudaria para sempre a forma como a humanidade enxerga a vida, a morte e a própria consciência. Allan Kardec foi o grande responsável por organizar e dar forma ao Espiritismo como doutrina filosófica, moral e científica, dentro da visão do século XIX. Diferente do que muitos pensam, ele não criou uma religião no sentido tradicional. Seu trabalho foi estudar, analisar e organizar fenômenos espirituais que já aconteciam havia muito tempo. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em 1804, na França. Kardec era pedagogo, discípulo de Pestalozzi, um dos maiores educadores da Europa. Tinha uma mente racional, crítica e avessa ao misticismo cego. Ele não aceitava nada sem análise. Só adotou o nome Allan Kardec quando passou a se dedicar profundamente aos estudos espíritas. Por volta de 1854, começaram a se espalhar pela Europa os fenômenos das chamadas mesas girantes, onde objetos se moviam e respondiam perguntas. Enquanto muitos viam aquilo como curiosidade ou milagre, Kardec fez uma pergunta diferente. Se existe uma inteligência por trás desses fenômenos, quais são suas leis? Essa pergunta mudou tudo. A grande contribuição de Kardec foi a codificação do Espiritismo. Ele criou um método rigoroso de estudo, comparava mensagens recebidas por médiuns diferentes, em lugares distintos, rejeitava contradições e só aceitava ensinamentos que se repetiam de forma coerente. Nada de fé cega. Tudo precisava passar pelo crivo da razão. Esse método ficou conhecido como controle universal do ensino dos espíritos. Desse trabalho nasceram as obras que formam a chamada codificação espírita. O Livro dos Espíritos apresentou temas como Deus, reencarnação, imortalidade da alma e evolução espiritual. O Livro dos Médiuns explicou com profundidade a mediunidade, seus cuidados e riscos. O Evangelho segundo o Espiritismo trouxe os ensinamentos morais de Jesus, sem dogmas ou rituais, com foco na caridade e na transformação interior. O Céu e o Inferno questionou a ideia de punições eternas e apresentou a justiça divina como educativa. E a Gênese aproximou o Espiritismo da ciência, defendendo que fé e razão devem caminhar juntas. Kardec também deixou ideias centrais muito claras: a reencarnação como caminho de aprendizado, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito como oportunidade de crescimento, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação entre encarnados e desencarnados como algo natural. É importante entender que Allan Kardec não era médium ostensivo e não conversava com espíritos como muitos imaginam hoje. Seu papel era o de observador e organizador. Ele utilizou principalmente a escrita mediúnica, além das mesas falantes no início, sempre com muito critério. Nunca usou aparelhos eletrônicos, rituais, símbolos ou qualquer tipo de invocação mística. O verdadeiro instrumento de Kardec sempre foi a razão aliada à ética. Antes dele, os fenômenos espirituais eram vistos como superstição, fraude ou milagre. Depois de Kardec, passaram a ser objeto de estudo e reflexão. Seu legado atravessou séculos e segue vivo, especialmente no Brasil, influenciando pensamentos sobre espiritualidade, consciência e evolução humana. No fim, Allan Kardec deixou uma mensagem simples e profunda. Os espíritos ensinam, mas cabe ao ser humano analisar, julgar e evoluir. Allan Kardec nos deixou algo muito maior do que livros ou doutrinas. Ele nos deixou um método, um convite à reflexão, ao uso da razão sem abandonar a espiritualidade. A fé que não se impõe, mas se constrói com consciência. Talvez o maior ensinamento de Kardec não seja sobre os espíritos, mas sobre nós mesmos. Porque, no fim, a verdadeira comunicação não acontece do outro lado. Ela começa dentro. Evoluir, compreender e amar. Essa sempre foi a mensagem.